Fala aí, impressionadores, Francisco aqui. Nesse vídeo eu vou falar do where. E existem dois wheres quando a gente está falando de dados dentro da parte de Python, tá? Existe o método where, que é um método de data frames do Pandas, e existe a função where, que é uma função do NumPy. A gente vai ver que existe uma relação entre esses dois wheres e ambos podem ser utilizados para aplicar condições, tá? Para aplicar lógica condicional dentro de uma análise de dados. E vai ser basicamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, pegando uma base de dados e aplicando condições nessa base de dados, usando tanto o método where quanto a função where. Antes da gente começar aqui com o conteúdo do vídeo, dá uma olhada na descrição. Na descrição você vai encontrar um link para baixar o material que eu estou usando aqui, tanto o Jupyter Notebook quanto a base de dados que a gente vai utilizar de exemplo. Então você pode pausar o vídeo, baixar esse material e você daí pode acompanhar o vídeo junto comigo, você pode fazer as operações que eu estou fazendo aqui junto com o vídeo para facilitar a sua compreensão. Você também vai encontrar aí na descrição um link para um mini curso de análise de dados para você continuar estudando, continuar evoluindo nas suas habilidades com o material que a gente disponibiliza para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse arquivo CSV que está nessa pasta dados, tá? Então, eu estou usando um Jupyter Lab aqui. Então, eu posso vir aqui e olhar que realmente eu tenho uma pasta aqui chamada dados e dentro dessa pasta eu tenho aqui um arquivo CSV. Esse arquivo CSV é a base de dados que eu vou utilizar aqui de exemplo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser reconhecer essa base de dados. Eu vou criar aqui uma variável chamada def e vou usar aqui o read CSV do Pandas para ler essa base de dados. Então, se eu botar aqui def.read, a gente vai ter aqui a nossa base de dados. Só para você entender, essa base de dados é uma base de dados que mostra o quanto que o garçom, que um determinado garçom, ganhou de gorjeta enquanto ele trabalhava em um restaurante, tá? Então, ó, essa primeira coluna aqui, total bill, é o total do pedido, tá? Que foi feito lá na mesa, ok? E essa coluna tip aqui é uma coluna que indica o quanto desse total que foi para o garçom na forma de gorjeta, tá bom? Então, isso daqui, né, varia de cultura para cultura, né? Então, aqui no Brasil, a gente está acostumado a ter uma gorjeta fixa de 10%, né, do valor do pedido e tal, mas em outros lugares, isso é um pouco mais variável, a pessoa pode dar uma gorjeta, enfim, aleatória, né, da mente dela, assim, eu acho que eu vou dar $1, $5, ou enfim, outra moeda, né, euro, qualquer moeda que seja, de uma forma um pouco mais livre, né? E inclusive existem lugares onde culturalmente não é bem vista a gorjeta. Então isso varia bastante, tá? Aqui no caso, você percebe que não existe muito uma relação, né, entre o valor final do pedido e a gorjeta, tá? Então muito provavelmente isso daqui é de um lugar onde a gorjeta é livre, né? É a pessoa que decide o quanto que ela vai dar de gorjeta. Aqui a gente tem nessa coluna aqui sex, né? Se é feminino ou masculino, que foi a pessoa que efetivamente deu a gorjeta para o garçom. Essa coluna aqui, smoker, é uma coluna para dizer se o cliente era fumante ou não, tá? Aqui nessa coluna day, né? Que é dia, é o dia da semana, tá? Que o garçom estava trabalhando. Então, nesses 5 primeiros registros aqui, a gente tem Sun, né, que é a abreviação de Sunday, né, que é domingo em inglês. Aqui na time, a gente vê aqui, ó, dinner, né, e a gente vai ver que existem dois valores possíveis nessa coluna, dinner e lunch, que é basicamente jantar e almoço, tá? E aqui na size, a gente tem quantas pessoas estavam na mesa, né, que fez aí esse pedido, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, 2, 3, 3, 2, 4, né, simplesmente indicando aí quantas pessoas que estavam na mesa desse restaurante, né, que foi atendido por esse garçom, beleza? Então, para a gente entender como é que a gente pode aplicar o where, tá? Seja o where do Pandas ou seja o where do NumPy, a gente primeiro precisa entender um pouquinho sobre a base, né, para a gente saber que tipo de informações a gente tem lá, como é que é o comportamento dos nossos dados e que condições seriam interessantes da gente avaliar, tá? Então, vamos fazer aqui um breve reconhecimento da nossa base. Vamos usar aquele método de data frame chamado info. Tá? Então, a gente percebe aqui que é uma base relativamente pequena, tá? Só tem 244 registros aqui. Aparentemente, em todas as colunas, esses 244 registros contêm valores não nulos. Então, a gente não tem problema de ausência de dados aqui. Tá? E a gente percebe, né, que a total bill e a tip, ou seja,
o valor total do pedido e a gorjeta tem o tipo aqui float, que é o que a gente espera realmente, né? E aqui, né, sex, smoker, daytime, todas elas aqui do tipo object, faz sentido, né? Porque a gente viu que elas eram colunas de texto, ok? Então, faz sentido com o que a gente observou aqui. E a coluna size é do tipo inteiro, também faz sentido, né? Porque simplesmente representa o número de pessoas que estavam na mesa que foi atendida pelo garçom. Tá? A gente pode usar também aqui um describe para a gente entender um pouco melhor o comportamento numérico das nossas colunas. Tá? Então, a gente tem aqui 3 colunas numéricas, né, que a gente já conversou, a de total do pedido, da gorjeta e de quantas pessoas tinham na mesa. E a gente tem aqui um pequeno resumo estatístico, tá, dessas colunas. Então, a gente percebe aqui que a menor gorjeta que esse garçom recebeu foi de 1. Tá? Vamos convencionar aqui, chamar de $1, tá? Vamos imaginar que esses valores aqui estão em dólar, e o maior foi aqui 10, né? Mas a gente percebe aqui, ó, que esse quartil, né, que é o terceiro quartil, é de 3,56, e existe um bom espaço aqui, né, de 3,56 até 10. Então, pode ser que tenham outliers aqui, né? A gente precisa avaliar com um pouquinho mais de cuidado, né? Mas parece que existe uma grande concentração de valores aqui em valores... existe uma grande concentração de dados aqui, né? Em valores relativamente pequenos, mas a gente tem aqui um valor alto, né? Como sendo o valor máximo, tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado mais adiante, e quem sabe a gente também não usa essas funções para olhar isso também com um pouco mais de cuidado. Beleza? E vamos olhar também aqui as colunas. Vamos fazer um describe das colunas não numéricas. Então, a gente pode passar aqui um exclude igual a number, né, para excluir do describe as colunas numéricas. E daí a gente tem um describe levemente diferente, né, para as colunas não numéricas. Então, ó, a gente tem aqui na coluna sex, a gente tem 244 valores, apenas 2 valores únicos, né? Ou seja, aqui, né, ele está considerando apenas feminino e masculino, e a gente percebe que o masculino, né, o male, é o que aparece com mais frequência, aparece 157 vezes, tá? Então, perceba que o describe para uma coluna não numérica é diferente do describe para uma coluna numérica, até porque não faz sentido falar de quartis, desvio padrão, média, né, quando a gente está falando de texto, tá? Então, basicamente, é uma análise de frequência aqui. No que diz respeito aqui a fumantes, a gente também só tem 2 valores únicos, que é ou é fumante ou não é. Então, a gente percebe aqui que 151 não são, né? O que mais aparece é o valor não 151 vezes. Aqui, no que diz respeito a dias, a gente percebe que tem 4 valores únicos. Então, aqui a gente já tem uma situação onde a gente percebe que esse garçom não trabalhou os 7 dias da semana, né? Ele só trabalhou 4 dias. A gente ainda não sabe quais, né? Mas a gente sabe que o dia que mais apareceu aqui foi sábado, né? Porque esse SAT aqui, esse set, é a abreviação de Saturday, né? Que é sábado em inglês. E sábado apareceu 87 vezes. E por fim, aqui na coluna time, né? A gente só tem 2 valores únicos. Como eu falei para vocês, né? Ou é jantar ou é almoço. O que mais apareceu foi dinner, jantar, 176 vezes. Beleza? E a gente pode pegar essas colunas aqui e olhar elas com um pouco mais de cuidado para ver quais são os valores únicos em cada uma delas, tá? Então, a gente pode vir aqui e botar para cada coluna que tem no nosso data frame, selecionando pelo tipo object, né? Então, a gente pode usar aqui select the types, a gente pode botar aqui o include object. Tá? A gente pode, então, passar por cada coluna que tem o tipo Object e dar um print aqui do nome da coluna e também dos valores únicos para essa coluna. Então, a gente pode aqui fazer um def coluna.unique. Tá? Então, a gente percebe que realmente na coluna sex a gente só tem feminino e masculino, smoker não e sim. E aqui, ó, nos dias, a gente percebe, ó, domingo, sábado, é a abreviação de Thursday, né, então que seria quinta-feira, e FRI, né, Fry, seria a abreviação de Friday, que é a sexta-feira. Então, ele só trabalhou domingo, sábado, quinta e sexta, né? Ou falando na ordem, quinta, sexta, sábado e domingo, beleza? E, né, aqui a gente tem, como eu falei, jantar e almoço, tá? E aqui, né, no caso desse data frame, né, como que a gente está prestando mais atenção é na coluna de gorjetas, né, na coluna tip, vamos dar uma olhada, né, aí como que é o comportamento numérico dessa coluna. A gente pode olhar aqui, por exemplo, um histograma dessa coluna, tá? Então a gente pode selecionar a nossa coluna, botar aqui um ponto .ist
e daí a gente vai ter aqui um histograma, né? E perceba que realmente a gente tem boa parte, né, dos nossos valores aqui entre mais ou menos 2 e 4, né? Então, aquilo que eu já tinha chamado a atenção aqui no nosso describe. Aqui no nosso describe, cadê? Eu já tinha chamado a atenção, né, que a gente tem um bom acúmulo aqui em valores mais baixos, né? Por mais que o valor máximo seja 10, a gente tem um acúmulo aí, né, de 75% dos valores até 3,56, né? Então, isso também fica bastante característico, né, bastante caracterizado aqui nesse histograma, tá bom? E a gente também pode, né, usar aqui um boxplot até para verificar, né, se do ponto de vista do boxplot a gente reconhece outliers, né? Então a gente pode vir aqui, botar um boxplot. Eu particularmente acho mais fácil, né, da gente ver aqui na horizontal, então vou passar aqui um vértice igual a falso, e essas colunas de grid aqui eu acho que elas atrapalham um pouco a leitura, tá? Então eu vou botar aqui um grid igual a falso, acho que fica um pouquinho mais fácil de ler, né? Então a gente percebe aqui, né, que usando o boxplot, a gente tem aqui alguns pontos como sendo outliers, né? Ele reconhece aí mais ou menos aqui até uns, não chega a ser 6, né? Um pouquinho menos do que 6 aqui, como sendo o limite superior, né, dos dados, e acima desse valor ele já caracteriza isso como sendo outliers, né? Lembra, no boxplot a gente tem aqui, né, o nosso primeiro quartil, o nosso segundo quartil, que é a mediana, o nosso terceiro quartil, e existe, né, uma continha que você pode fazer considerando o terceiro quartil menos o primeiro quartil, que é o intervalo interquartil, tá? E daí você pega esse intervalo interquartil e multiplica por 1,5. Então, se você pega o primeiro quartil menos essa continha, você vai ter o seu limite inferior, e se você pega o terceiro quartil mais essa continha, você vai ter o seu limite superior. Os valores que saem, né, desses limites inferior e superior são considerados outliers, tá bom? Mais adiante, eu vou fazer essa continha um pouquinho mais de calma, então se você não sabe dessa definição e tal, fica tranquilo, daqui a pouco a gente vai definir uma função para olhar esses outliers, porque vai ser uma das coisas que eu vou mostrar para vocês usando o where, tá bom? Mas, basicamente, essa é uma definição matemática, tá? Para você encontrar outliers, tanto outliers inferiores, que aqui no caso não tem, quanto outliers superiores, tá bom? Então, aqui a gente percebe que realmente existem outliers superiores. Beleza, agora que a gente fez esse reconhecimento rápido aí da nossa base, vamos usar aí o where, tá? Como eu falei, existem dois wheres, certo? Existe um método where, tá? Que é um método de data frame do Pandas, e existe a função where do NumPy, tá? Vamos começar aqui com o método where do Pandas. Então, no material que está aí na descrição, eu deixei a documentação para vocês, tá? A documentação é essa daqui. Basicamente, como eu falei, ó, você tem um data frame, você bota .where, e daí você passa a condição, tá? Tem alguns outros parâmetros aqui que eu vou falar daqui a pouco. Então, ele explica aqui, tá? Tá em inglês, mas você pode clicar com o botão direito do mouse e pedir para traduzir aqui para português, se você achar melhor, mas a gente vai ver os exemplos aqui. Mas é só para mostrar para você que, se a condição for verdadeira, o valor original do data frame será mantido. Mas se for falsa, vai ser substituído, né? O valor vai ser substituído com o valor que você passar para esse parâmetro other aqui, que por padrão é none. Tá bom? Então vamos ver como é que isso funciona na prática, tá? Vamos imaginar que a gente queira destacar, tá, no nosso data frame os valores que são acima da média de gorjeta, tá bom? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, a gente pode ver aqui na coluna gorjeta, a gente tem o valor médio como sendo esse daqui, ó. Então a gente pode passar aqui, né, deftip.min, né, que é para ver o valor médio, e repara que a gente tem um valor aí de 2.998, basicamente 3, tá? Então como é que a gente pode usar isso? A gente pode passar para o where uma condição. O que a gente quer verificar? A gente quer verificar os valores que são acima dessa média. Essa é a condição que a gente quer olhar, tá? Então, ó, a gente pode vir aqui, def.where, tá? E daí a gente vai procurar pelos valores que são acima da média na coluna tip. Então eu quero deftip maior do que deftip.min, tá? E daí, basicamente, o que ele vai me mostrar aqui? Ele vai me mostrar o data frame,
tá? Ele vai mostrar o data frame. Então, repara, como o data frame tem 244 linhas, né? Aqui ele bota uma reticência só para indicar que existem mais linhas aí entre essas 5 primeiras e essas 5 últimas, tá? Mas ele mostra aqui para mim, ó, as colunas as linhas onde os valores permaneceram são as linhas onde a gente tem valores para a coluna tip maiores do que a média. E a gente percebe aqui, ó, 3.50, 3.31, 3.61, 5.92, 3, tá? E todo o resto aqui foi preenchido com none. Tá? None é not a number, né? Então, basicamente, é como se ele tivesse excluído esses valores aqui, tá? Ele não excluiu efetivamente, tá? Porque, se a gente for ver aqui, o data frame, ele continua existindo normalmente, mas ele exibe para a gente aqui simplesmente os valores, né, das linhas que respeitam essa condição aqui que você está olhando, né? Você quer que os valores apareçam valores apenas que são maiores do que a média, considerando a coluna tip, tá? Por padrão, ele preenche aqui tudo com none, mas você pode mudar isso, tá? Eu vou copiar essa linha aqui. Vamos colocar uma célula aqui, tá? Se você passar aqui um segundo parâmetro, esse segundo parâmetro vai ser o valor que é para ser preenchido, tá? Então, só para você entender, se eu botar aqui como sendo 0, repara aqui, ó, todas as linhas que não tem, né, não respeitam essa condição, todas as linhas para as quais essa condição aqui é falsa, foram preenchidas com 0. Tá bom? E aqui, as que estão sendo exibidas são as linhas onde essa condição aqui é verdadeira, tá? Então, basicamente, o where ele serve para isso, para você passar uma condição. E essas condições, elas podem ser bem complexas, certo? Você pode aqui construir a condição que você quiser. Por exemplo, você pode verificar se o valor, né, que você está olhando é maior do que a média e se foi em um final de semana, por exemplo, tá? Então, a gente pode criar essa condição aqui. A gente pode botar aqui def.where, tá? E aqui dentro a gente pode criar a nossa condição. Toda vez que você está passando mais de uma condição, é bom você trabalhar com parênteses. Então, a primeira condição que eu vou passar aqui vai ser a mesma que a gente estava olhando anteriormente. Eu quero olhar aqui a coluna tip e eu quero pegar apenas as situações onde essa coluna tip é maior do que a média, tá? Então, essa daqui é a minha primeira condição. E, além disso, eu quero também pegar apenas situações de final de semana. Então, aqui eu vou usar o e, mas é o e do pandas, tá? Lembra, no Python a gente tem o and, né? E a gente tem o or, ok? No pandas a gente também tem o e e o ou, mas o e do pandas é com o símbolo de E comercial, e o ou do pandas é com o símbolo de pipe, né, que é essa linha vertical, tá? Então, como eu quero uma segunda condição, eu vou colocar aqui um E, porque eu quero que as duas coisas sejam avaliadas concomitantemente. Então, a segunda condição que eu quero aqui é que na coluna day, né, lembra que existe uma coluna aqui, day, né, que é para o dia da semana, que a gente viu que existem 4 valores possíveis, né? Domingo, sábado, quinta e sexta. Eu só quero pegar aqueles registros que sejam de domingo e sábado, tá? Então, a gente pode vir aqui, olhar a minha coluna dia e botar aqui is in e passar aqui sat e sun, né? Que são a abreviação aí de Saturday e Sunday, né? Que basicamente são sábado e domingo, tá? Então, vai retornar para mim apenas as linhas que respeitam essa condição aqui. Essa condição que tem duas partes. Essa primeira, tá? E essa segunda. Vai retornar para mim apenas os registros onde essas duas condições são verdadeiras, porque eu estou usando um e, tá bom? Então, se eu rodar essa célula aqui, repara, né, que eu tenho aqui, ó, aparecer os valores dessas linhas aqui, porque são valores acima da média, lembra que a média é basicamente 3, tá? E aqui, ó, dia da semana, sun, ou seja, domingo. Aqui, ó, dia da semana, sábado, tá? Então, basicamente foi isso que retornou aí para mim, tá bom? Vamos copiar essa linha aqui, tá? Vamos botar ela aqui abaixo, que eu quero mostrar para vocês, né, como é que a gente pode retirar esse monte de nuns aqui, né? E também, né, seria interessante talvez ter um data frame só para isso. A principal utilidade, né, do where, seja ele o método do pandas que a gente está vendo agora, ou seja, a função do NumPy que a gente vai ver daqui a pouco, é você poder criar filtros, né, nos seus dados, de dados que você quer olhar com um pouco mais de atenção.
né? Então você pode, por exemplo, estar interessado em olhar basicamente esses valores mais elevados do final de semana, para entender um pouquinho melhor, né? Vai que você quer fazer uma análise de se é mais vantajoso para esse garçom trabalhar no final de semana ou não. Então você pode, por exemplo, querer criar um data frame apenas com essa situação do final de semana e para valores acima da média no final de semana, tá? Então vamos simular isso daqui. Basicamente estou querendo dizer que eu quero criar um DF fim de semana, ou já que está tudo em inglês, DF weekend, tá? Enfim, tanto faz, tá? Então basicamente o que você pode fazer? Você pode atribuir isso daqui a uma variável, tá? Então só para você entender, ó, se eu rodar essa célula aqui, tá? Esse resultado que a gente viu aqui, ele agora está aqui nessa variável, tá? Mas agora, eu não quero esse monte de num aqui. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e botar um drop NA, tá? Então, ó, repara que agora sumiram todas as linhas com aquele monte de num, tá? E eu percebo que eu tenho aqui, ó, 89 registros. E aqui eu posso resetar o meu índice, né? Repara que está aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 7. Por quê? Porque isso daqui eram os índices originais. Então, eu posso resetar o meu índice também, tá? Como essa linha aqui está ficando um pouquinho grande, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou abrir e fechar parênteses ao redor disso daqui, tá? E vou dar um Enter aqui, só para a gente poder ver isso aqui com um pouco mais de calma, tá? Eu vou botar aqui também. E vou botar aqui também, tá? Toda vez que você tem linhas muito grandes, você pode quebrar fazendo dessa forma. Se eu coloco um parênteses aqui, eu posso abrir e fechar parênteses ao redor da minha linha, eu posso dar um Enter aqui no início, tá? Repare que o próprio Jupyter Lab aqui botou um espaçamento aqui para mim, e eu posso também colocar cada um dos métodos que eu estou utilizando, né, em linhas separadas, né? Então eu botei aqui, ó, ponto drop NA numa linha, e agora eu vou usar um outro método aqui para resetar um índice, tá? Então vou botar aqui, ó, reset index. Posso rodar agora essa célula, repara que eu tenho aqui no início novamente, ó, 0, 1, 2, 3, 4, certo? E indo até lá o final, mas eu tenho uma coluna aqui com índice antigo, que muitas das vezes não é útil, tá? Então eu posso vir aqui e botar um drop igual a true, e pronto, agora eu tenho aqui meu novo data frame, contendo apenas registros de valores acima da média e que estejam em final de semana, tá? Então, basicamente, aí eu apliquei uma condição no meu data frame original e gerei um novo data frame que pode ser aí, eventualmente, útil na análise que você quer fazer, tá? Aqui, essa questão de pegar valores acima da média, final de semana, é simplesmente para exemplificar para vocês, tá? É claro que você pode fazer outras análises, e claro, né, que você aí também, tendo os seus próprios dados da sua empresa ou de qualquer coisa referente ao seu trabalho, você pode aplicar condições aí que façam sentido no seu contexto, tá? Mas é simplesmente para exemplificar para você o que você pode fazer aí com o where do Pandas, beleza? Agora, se a gente voltar aqui na documentação, tá? Ele vai explicar aqui o funcionamento, tá? O que você pode fazer. Ele vai dizer aqui, né? Ele vai explicar aqui passo a passo, tá? Tem alguns exemplos aqui também, tá? Novamente, no material que tem aí na descrição, eu deixo todos esses links para vocês. E tem um momento aqui que ele fala, né, que o where do data frame difere levemente do where do NumPy, tá? Então, lembra, o NumPy é uma biblioteca que faz parte ali do Pandas, certo? Quando você instala o Pandas, ela instala o NumPy, tá? E durante muito tempo, né, o Pandas foi construído em cima do NumPy. Hoje em dia tem outros, né? Você pode mudar o back-end, digamos assim, do Pandas para uma outra biblioteca, que é a PyArrow, tá? Mas tem muita coisa do Pandas que utiliza por baixo dos panos funções do NumPy. Tá bom? Então ele diz aqui que o where do data frame é levemente diferente do where do NumPy. Então, vamos dar uma olhada no que é esse esse where do NumPy. Inclusive tem aqui a documentação também do where do NumPy, que novamente no link que está aí na descrição para você baixar o material, eu deixo lá os dois links, tanto o do Pandas quanto o do NumPy. Tá? E ele diz aqui, ó, que ele recebe uma condição. Então, nesse ponto é bem parecido lá, mas ele também recebe aqui, ó, ele bota aqui um x e um y, tá? O x é o valor que vai ser apresentado caso a condição seja verdadeira, e o y é o valor que vai ser apresentado caso contrário, ou seja, caso a condição seja falsa, tá? Então, perceba a diferença. Vamos voltar aqui para o nosso notebook. No caso do where do Pandas, tá? Quando a condição é verdadeira, aparece o valor que já existe no seu data frame. Quando a condição é falsa, ele coloca ou none,
certo? Por padrão é none, ou se você quiser, você pode passar aqui o que você quer. Então aqui eu coloquei, por exemplo, um monte de 0, certo? Aqui eu coloquei 0, tá? Mas por padrão é none. No where do NumPy, isso é levemente diferente, tá? Você pode passar ali tanto o valor que você quer que apareça no verdadeiro, quanto o valor que você quer que apareça no falso. Tá? E vamos ver como é que isso funciona aqui na prática e como é que a gente pode enriquecer a nossa análise usando a função where do NumPy. Tá? Então vamos botar aqui função where do NumPy. Beleza? Então, ó, vamos começar entendendo o que ela faz. Tá? Então vamos importar aqui o NumPy como NP, que é uma abreviação que é muito comum aí para o NumPy, e aqui vamos passar aqui NumPy where. A coisa que é obrigatória você passar é o array, né, lá que você quer analisar, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na condição que a gente estava usando de exemplo anteriormente, que é essa daqui, a coluna tip, pegando apenas os valores dessa coluna que são maiores do que a média. Então, repara que retornou aqui para mim uma sequência numérica, tá? O que é essa sequência numérica? Essa sequência numérica são os índices desse data frame onde essa condição é verdadeira. Vamos ter certeza disso, ó. 2, 3, 4, 5, 7. Vamos dar uma olhada aqui, ó. São exatamente os arrays, né? Desculpa, os índices das linhas que tinham valores que apareciam aqui no nosso data frame, ó. 2, 3, 4, certo? É exatamente isso que está voltando, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, 2, 3, 4, sabe? Aqui no final, ó, 2, 3, 9, 2, 4, 3, tá? Que se a gente for ver aqui, é o nosso final, ó, 2, 3, 9, 2, 4, 3. Então, se você passa apenas a condição, ele vai retornar para você os índices das posições onde essa condição é verdadeira, tá? Mas você pode passar mais parâmetros, tá? Então, ó, vamos copiar essa linha aqui, vamos colar em uma outra célula, e eu posso passar aqui mais parâmetros. Eu posso passar aqui, por exemplo, sim e não. Então, repara que agora está retornando aqui, ó, não, não, sim, 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 não. O que significa isso? Eu estou dizendo, olha, pega essa condição aqui. Onde ela for verdadeira, coloca sim. Onde ela for falsa, coloca não. Então, ó, lembra que índices em Python começam em 0, certo? Então, esse aqui seria o índice 0, esse 1, esse 2, esse 3, e assim sucessivamente. Então, ó, 0, não. 1, não. 2, sim. 3, sim. Ó, 2, 3, 4. Lembra que eu falei que esses daqui eram os índices das posições onde essa condição é verdadeira? Então, onde essa condição é verdadeira, agora eu estou dizendo que é para aparecer a string sim. E é exatamente isso que ele está fazendo. Tá? E onde ela for falsa, eu estou dizendo que é para aparecer o texto não. E é exatamente isso que ele está fazendo. Tá? Então, perceba que o where do NumPy ele vai um pouquinho mais além do que o where do Pandas. Né? No where do Pandas, onde era verdadeiro, ele só repetia o valor. E onde era falso, você podia dizer o que era para acontecer. Se era para aparecer none, que é o padrão, ou colocar algum valor, que nem quando a gente colocou o 0. Aqui, no where do NumPy, ele é um pouquinho mais elaborado. Né? Ele, por padrão, retorna os índices onde aquela condição é verdadeira, mas você pode passar alguma instrução dizendo, onde for verdadeira aparece, por exemplo, um texto escrito sim, onde for falso, um texto escrito não. Tá? Simplesmente aí um exemplo. Tá? E o que você pode fazer com isso? Bom, a gente pode vir aqui, copiar essa linha, por exemplo, vamos colocar numa outra célula aqui, e a gente pode criar uma coluna no nosso data frame, tá? Com base nisso daqui. Tá? Porque, bem ou mal, isso daqui é simplesmente um array, né? Uma sequência aí de nãos e sims que poderia tranquilamente estar numa coluna. Então, eu posso vir aqui, vamos criar uma coluna. A gente pode criar, por exemplo, acima da média. Tá? Então, acima da média. Ok? E daí a gente pode atribuir a essa coluna esse código que a gente acabou de escrever. Se eu colocar aqui agora um def.head para ver os primeiros registros, a gente tem aqui, ó, não, não, sim, sim, sim. Certo? Então, a gente criou uma coluna do nosso data frame com base em um valor de uma outra coluna, né? Analisando de forma condicional essa outra coluna. A gente olhou a coluna tip, criou uma condição baseada nela, tá? E criou uma outra coluna aqui com não ou sim, a depender do resultado dessa condição.
tá bom? E nada impede da gente fazer isso em outras colunas também. Tá? Então, digamos que a gente queira criar uma coluna que é para identificar se aquele registro é no final de semana ou não, certo? Já que a gente viu que tem 4 dias, eu gostaria de ter uma coluna que simplesmente é final de semana, sim ou não, certo? A gente pode adotar a mesma linha de raciocínio que a gente adotou aqui. A gente pode criar, então, uma coluna final de semana, tá? Você pode botar em português, em inglês, o que você achar melhor. E eu vou botar aqui, ó, np-where, tá? Basicamente, o que eu preciso olhar? Eu preciso olhar a coluna dia, né? Então, aqui, a coluna day. E eu preciso verificar se o valor está em, né? Então, existe um método aí, isIn, justamente para isso. Se o valor está em sábado ou domingo, certo? E eu posso passar o que eu quero que seja os valores verdadeiro ou falso. Então, se estiver na lista, eu quero então que apareça sim. Se não estiver, eu quero que apareça não. Tá? Simplesmente é mais ou menos aqui a mesma linha de raciocínio que a gente adotou anteriormente. E a gente pode botar aqui def.head. Tá? Então perceba aqui agora, né, que a gente tem essa coluna aqui final de semana. Esses primeiros registros foram todos domingo. Então tá aqui, ó, final de semana, sim. Tá? Mas a gente pode olhar alguns outros registros, né? Vamos ver aqui def.tail, se tem algum. Então aqui, ó, sábado, 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 quinta. Então, ó, sim, 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 não, certo? Então, basicamente aí a gente pode utilizar a função where do NumPy para criar, né, uma coluna aí com base em uma condição aplicada em outra coluna, tá? Ela é um pouquinho mais avançada, digamos assim, né? Ela é um pouquinho mais completa do que simplesmente a função where de um data frame do Pandas, tá bom? Então, espero que tenha ficado aí claro aí o que você pode fazer. E só para a gente terminar esse vídeo aqui, vamos fazer um exemplo um pouquinho mais elaborado, né? Só para a gente entender um pouquinho mais aí do poder, né, do where, tá? Então, ó, lá no início, eu tinha falado um pouco aqui do boxplot, dessa questão dos outliers e tal. Então, vamos criar aqui alguma maneira da gente poder olhar, né, com um pouco mais de cuidado, esses valores aqui que estão como sendo outliers, tá? A gente pode fazer isso de diferentes maneiras, tá? A maneira que eu vou mostrar aqui não é a única possível e tal, mas eu vou usar aqui, eu vou criar aqui uma maneira utilizando o where do NumPy só para mostrar, né, as aplicações possíveis, tá bom? Então, eu vou definir uma função, tá? Que eu vou chamar aqui de outliers, beleza? Uma função aqui que eu vou chamar aqui de outliers, tá? Essa função, ela vai receber um data frame, tá? Que vai ser a origem dos nossos dados, uma coluna, que vai ser a coluna que a gente está olhando, né? Porque bem ou mal, aqui, né, quando a gente fez esse boxplot, eu estava interessado na coluna gorjeta, mas nada impede de você criar um boxplot, né, ou fazer uma análise estatística de alguma outra coluna. Então, essa nossa função, ela vai receber aqui uma coluna também, tá bom? E aqui a gente vai ter aqui um parâmetro que vai ser o bigode, tá? Que eu vou botar aqui como sendo 1.5. O que significa isso, tá? Esses limites inferior e superior aqui, né, onde tem esse tracinho preto, tá? Muitas das vezes são chamados de bigodes, tá? Do diagrama de caixa, tá? Boxplot, em português a gente costuma falar boxplot também, tá? Mas a tradução seria diagrama de caixa, tá? Então, isso daqui em inglês seriam os whiskers, tá? Do boxplot, que em português a gente traduz como sendo o bigode, tá? Que é basicamente aí a terminologia que se usa. E lembra que eu falei, né, que existe uma continha que você faz, né? Você pega o intervalo interquartil, multiplica por 1,5 e subtrai do Q1 ou soma com o Q3 para achar o limite inferior e superior? Então, esse valor de 1,5 é o valor mais usual, mas existem outras situações onde outros valores são utilizados, tá? Então, aqui, repara que eu estou definindo a minha função e botei aqui, ó, bigode igual a 1,5, que é o valor que se costuma utilizar, que é o valor que você vai encontrar aí na internet como sendo mais utilizado, mas se você quiser, você pode mudar esse valor, tá? Então eu estou criando aqui esse parâmetro, bigode, tá? Com o valor padrão de 1.5. Repara aqui que o data frame e coluna, eu não passei valor padrão nenhum. Agora aqui em bigode eu estou passando, tá? E o que eu quero que essa minha função faça? Eu quero que ela receba esse data frame, tá? E crie uma outra coluna, uma nova coluna, onde vai mostrar lá não e sim, se aquele valor, né, referente àquela linha, é um outlier ou não,
tá? Então, basicamente, eu estou querendo criar uma nova coluna, que por padrão, essa nova coluna vai se chamar Outlier, tá? Mas se a pessoa quiser, ela pode mudar, tá? Então, repara que eu estou tendo mais um parâmetro aqui com um valor padrão de Outlier, ok? Mas se a pessoa quiser, ela pode mudar o nome dessa nova coluna. Aí vamos lá, o que a gente precisa? Bom, eu preciso do primeiro quartil, tá? Então, existe no Pandas uma maneira de você achar o primeiro quartil, que é utilizando aqui o método quantile, tá? E eu posso passar aqui o valor de 0,25, que é o primeiro quartil, que é o valor que define ali, né, o valor que define os 25% primeiros dados ali, né, se eles são menores do que esse valor, tá? Seguindo a mesma lógica, a gente tem aqui o terceiro quartil, tá? Então, eu também vou usar aqui o método quantile, aqui para o nosso terceiro quartil, ok? E com esses valores eu posso calcular o intervalo interquartil, tá? Ou a amplitude interquartil, ok? Em português existem diferentes maneiras de se dizer, mas boa parte das vezes a gente usa a sigla em inglês, né? Que é IQR, né? Que é Interquartile Range, tá? Então aqui a gente basicamente vai fazer aqui Q3 menos Q1, e daí a gente pode achar o limite inferior e o limite superior, que é aquela continha que eu falei anteriormente. O limite inferior é você pegar o primeiro quartil e subtrair da multiplicação de bigode, que no caso é 1,5, vezes o intervalo interquartil, tá? E o nosso limite superior é pegar o nosso Q3 e somar, né, com a multiplicação de bigode vezes IQR. Tá? Isso aqui é simplesmente a definição, ok? São esses valores aqui que dão origem a essas barrinhas aqui do limite inferior e do limite superior, tá? Então, basicamente, é essa a continha que é feita, tá bom? Então, agora eu posso pegar isso daqui e criar aqui as minhas condições, né? Lembra, eu quero achar os outliers, certo? Então, qual é a condição? Ou quais as condições, né? Porque são duas condições, uma para o limite inferior e outra para o limite superior. Então, eu vou botar aqui condições, tá? A minha primeira aqui vai ser pegar a nossa coluna do data frame, tá? E olhar os valores que são menores do que o limite inferior. E a minha segunda condição vai ser pegar o meu data frame e olhar os valores que são maiores do que o meu limite superior. Certo? Essas são as duas condições. Agora, eu preciso de um operador aqui, certo? Eu preciso de um operador. Existe a chance de um outlier ser ao mesmo tempo inferior ou superior e superior ao mesmo tempo? Não, certo? Então não faz sentido ser o operador AND aqui, tá? Aí eu nunca teria outliers, porque ou o número é menor do que o limite inferior ou o número é maior do que o limite superior, tá? Então, aqui vai ser o operador OR. Ok? E daí agora o que eu vou fazer? Agora eu vou criar a minha nova coluna. Data frame, nova coluna. Vai ser o NP where, né? E eu preciso passar aqui a minha condição. Então, ó, condições. E onde for verdadeiro, vai aparecer sim. E onde for falso, vai aparecer não. E eu vou retornar o meu data frame com essa nossa coluna criada a partir disso daqui, tá? Pode ter parecido um pouquinho difícil e tal, não sei o que, porque eu estou explicando aqui, tá? Um pouquinho da conta que é feita ali no boxplots e tal, ok? Mas, basicamente, a partir do momento que você sabe o que é o boxplots, você escreve isso daqui hiper rápido, cria aqui as condições para achar outliers inferiores ou superiores, cria a nova coluna, pronto, acabou, tá? O foco é, aqui no where, você precisa passar uma condicional, certo? Então, eu estou criando a condicional aqui, ó, é isso ou isso, tá? Então, aqui a gente tem uma lógica condicional que eu estou passando para o where, e daí eu posso ter aqui o resultado como verdadeiro ou falso. Eu estou dizendo que quando for verdadeiro é para aparecer sim, e quando for falso é para aparecer não. Tá? Então, vamos rodar essa célula aqui e vamos ver a aplicação disso. Tá? Vamos aqui usar a nossa função outliers.
vamos passar para ela o nosso data frame e vamos passar para ela aqui a coluna zip, tá? Então, eu não vou passar aqui o bigode, eu não preciso, porque existe um valor padrão, e eu não vou passar aqui o nome da nova coluna. Então, por padrão, vai ser criada uma coluna chamada outlier, tá? Então, vamos rodar essa célula e repara aqui, ó, foi criada uma coluna outlier. Então, ó, não, não, não. Aqui a gente tem, ó, sim, tá? Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro outlier e aqui o resto como sendo não, tá bom? Lembra que isso daqui é um data frame, tá? Então, ó, o nosso data frame original, o DF, ele foi alterado dentro aqui da nossa função, tá? Você pode, se você quiser, ok? Eu não gosto muito de alterar um data frame dentro da função, tá? Então, você pode, se você quiser, alterar essa função aqui de forma que ela retorne só um array, tá? E daí, se você quiser, você coloca esse array como sendo uma nova coluna do seu data frame, tá? Aqui, simplesmente, por questões didáticas, eu estou tentando fazer o mais simples possível, tá? Então, repara que o nosso data frame original, ele foi alterado, ó, tá aqui, ó, a coluna outlier, tá? Mas, se você preferir, você pode mudar esse comportamento aqui, retornar apenas as condições, daí ele vai retornar simplesmente lá um monte de false true, e daí você cria uma coluna posteriormente, você pode alterar isso, tá? Aqui, essa função, ela altera o data frame que foi passado para ela, tá? Então, tá aqui, ó, o nosso DF, ele agora tem essa nossa coluna outlier aqui. E daí você pode avaliar, por exemplo, quantos outliers existem, tá? Porque aqui quando a gente tem esse box plot, você até pode contar os pontinhos aqui, né? Mas às vezes eles ficam um em cima do outro, tá? No vídeo, não sei se vai dar para perceber, mas aqui parece que tem uma em cima da outra, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu contaria isso como sendo 8, mas como isso aqui está um pouquinho em negrito, pode ser que esteja uma sobreposta à outra, então pode ser que sejam 9. Para a gente tirar essa dúvida, a gente pode, por exemplo, fazer uma contagem, tá? Então, a gente pode fazer aqui um df, olhando a coluna outlier, olhando aqui o value counts, tá? E realmente aqui, ó, tem 9 outliers aqui. E a gente pode, né, agora, usando o nosso conhecimento de pandas, olhar esses registros com um pouco mais de calma. Então, a gente pode fazer aqui um filtro nesse nosso data frame, tá? Então, a gente pode olhar aqui a coluna outlier apenas quando o valor dela for sim, né? Então, a gente tem aqui os nossos 9 registros, né? E daí a gente tem, ó, realmente os valores de gorjeta aqui são relativamente grandes, tá? E lembra que eu tinha falado aqui, né, quando a gente estava olhando o nosso box plot, que não era exatamente 6, né? Era um pouquinho abaixo de 6, deveria ser 5.8 alguma coisa, 5.9 alguma coisa, né? Então, a gente percebe aqui, ó, que 5.92 já entrou aqui como sendo um outlier. Uma outra coisa que a gente percebe, né, que desses 9 outliers, apenas um não foi no final de semana. Então, daí você pode começar a pensar assim, pô, então será que realmente no final de semana esse garçom recebe um pouco mais? Então, você já começa a ter aí um outro direcionamento para a sua análise, beleza? Mas o objetivo desse vídeo aqui era simplesmente mostrar aí para vocês o método where e do pandas, né, que é o método aí de data frames do pandas, e a função where do NumPy, tá, que é a função aí que está por baixo do funcionamento do where do pandas, ok? Então eu espero que você tenha aí entendido como é que funciona tanto o método where do pandas quanto a função where do NumPy, como é que você pode utilizar isso para aplicar lógica condicional nos seus data frames e com isso melhorando aí a sua capacidade de análise de dados, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aí um like pra gente, compartilha esse vídeo também, se inscreva no canal e se você quiser que a gente expanda um pouco mais o uso dessa base aqui, que a gente faça mais exemplos utilizando essa base, se você achou ela legal, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer mais vídeos para você usando essa base aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo.